Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje eu vim aqui esclarecer para vocês algumas dúvidas sobre vacinação de cães e gatos. Tais dúvidas eu tenho recebido com bastante frequência durante os meus atendimentos e é extremamente importante que essas dúvidas sejam sim esclarecidas. Por quê? Para que o tutor se sinta seguro para vacinar o seu animal, tá? Então, assim, ao vacinar o seu animal, você tomou sim a decisão correta. Por quê? Existem inúmeras doenças, tá? Que podem sim ser fatais e que são prevenidas com a vacinação. Algumas doenças, inclusive, elas são zoonoses. O que são zoonoses? São doenças que são transmitidas do animal para o homem, tá? Como, por exemplo, a leptospirose, que é a doença do rato, a raiva, né? Então, tem muita gente que achou que a raiva estava extinta, deixou de vacinar o animal porque não se ouvia mais falar sobre raiva, né? E a gente sabe que num momento ou no outro sempre aparece aí na televisão alguma reportagem falando a respeito, e inclusive esse ano teve caso de raiva aqui em São Paulo, tá? E uma outra doença que é zoonose é a giardia. Giardia é um verme intestinal que é bastante comum, é tão comum que inventaram a vacina, né? E esse verme, ele pode sim ser transmitido do animal para o homem, tá? Eu listei aqui as dúvidas e à medida do que surgirem outras dúvidas, manda para cá que a gente vai esclarecer para vocês, tá bom? Então, assim, o pessoal me pergunta se a vacina é um procedimento seguro, né? Ainda mais depois que teve a pandemia, tem muita gente que teve reação de vacina, e aí tem muita gente que pergunta, mas meu animal, ele pode ter reação vacinal? Sim, ele pode, tá? Mas ainda assim, a gente sabe que o procedimento de vacinação é um procedimento seguro, tanto que as vacinas, né, elas são realizadas no mundo inteiro, tá? No entanto, alguns animais mais sensíveis, eles podem sim ter reações. E aí as reações, elas podem variar, os sinais, né, podem variar de um animal para o outro. Tem animal que pode apresentar uma bolinha, né, um nódulo, um pequeno nódulo no local da aplicação. Isso é uma reação do organismo à própria vacina, mas esse nódulo, ele tem que desaparecer ao longo dos dias, ao longo das semanas, tá? Tem animal que pode apresentar um pouco de dor ali no local da aplicação, pode apresentar febre ou ficar um pouco mais triste, mas isso geralmente é 1, 2 dias pós-vacinação e vida que segue, tá? Como também alguns raros, poucos animais que são mais sensíveis podem apresentar uma reação imediata ali nas próximas horas da vacina. E aí, lógico que qualquer sinal desses que eu comentei, se porventura surgirem, tem sim que nos avisar para que a gente tome a conduta mais adequada de acordo com o sinal clínico que o animal estiver apresentando, tá bom? Uma outra coisa que o pessoal me pergunta também é quando que eu posso passear com o meu animal. Então, assim, tem muita gente que vem vacinar com o animal já na coleira, vem andando com o animal na rua, ou já sai do consultório para passear com o animal. E aí o que eu falo é o quê? Se o animal ele é filhote, a gente ainda espera pelo menos 21 dias a contar da última dose para a gente poder passear com aquele animal, tá bom? Agora, se o animal já é adulto, ele pode sim sair do consultório e já passear, porque daí é só um reforço anual e entende-se que o quê? Que ele já tem a imunidade ali desenvolvida contra determinada doença, e aí a gente só tá dando um reforço anual para manter essa imunidade alta. Agora, quando o animal ele é filhote, a gente dá várias doses de vacina. Então, por exemplo, no caso eu tô falando da V10, né? V8, V10, enfim. O protocolo de vacinação, ele depende de acordo com a região, mas geralmente são 3 doses, com intervalo de 21 a 30 dias. Vamos supor aqui, né? Então, a V10, intervalo de 21 a 30 dias. Quando toma a terceira dose, eu espero ainda esse período para eu poder passear com o animal na rua, porque senão ele pode sim contrair a doença, tá? A proteção da vacina, ela tem duração. Então, assim, quando o animal ele é filhote, que ele toma as 3 doses, ele vai tomar, a contar da última dose, uma vez por ano, para o resto da vida essa vacina, tá? Existem diversas vacinas no mercado, diversas marcas, que nem eu comentei, tudo depende da espécie.
Futuramente vou gravar aqui vídeos explicando, então, assim, quais são as vacinas indicadas para o meu cachorro, quais são as vacinas indicadas para o meu gato, tá? Mas, assim, as dúvidas em relação a posso passear, não posso, quais são as reações, a vacina é um procedimento seguro ou não, ou por que até mesmo que eu tenho que vacinar, é o que o pessoal sempre me pergunta e é o que eu busco falar aqui no vídeo. É importante que vocês vacinem os animais, tá? Não deixem de vacinar, até mesmo para a gente evitar surtos de doença na região que a gente mora, tá bom? Qualquer dúvida, eu tô aqui à disposição. Até mais!